lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas. Quero dizer nessa noite, irmãos, que eu estou feliz com meu Deus, porque Ele tem me socorrido nas minhas necessidades. Deus tem suprido, no momento da dificuldade. Deus tem aparecido, se movimentado na minha vida. Glória a Deus. Por isso estou feliz com esse Deus. Glória a Jesus. Amém. Vamos ler então, a partir do verso 1 nessa noite, que vai dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amém, irmãos? Só apenas esse versículo. A igreja pode se assentar nessa noite, os varões. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nessa noite eu gostaria de estar pregando essa palavra para toda a igreja, uma igreja cheia. Gostaria que a igreja estivesse cheia quando Deus me deu essa palavra. Mas só, meus irmãos, que o crente, ele não faz a vontade dele. O crente, ele faz a vontade de Deus. Então, se Deus quis que fosse assim, só os varões, Deus que manda, a vontade de Deus que prevalece. A minha vontade, ela não importa para Deus, A minha vontade talvez poderia ser uma vaidade. E Deus vem me ensinar, me mostrar através disso, nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante de um texto onde muitos pregam, Esse texto, já ouvi muitas mensagens nesse texto, bem conhecido, intitulado A Pesca Maravilhosa, quando o pregador vai pregar, fala da pesca maravilhosa. E aqui, irmãos, eu não vejo apenas essa pesca maravilhosa, eu vejo duas pescas aqui. Eu vejo uma pesca maravilhosa e eu vejo também uma pesca frustrada, E também nós podemos fazer aqui um paralelo em que alguns pregadores fazem também, citando a diferença de quando a pessoa está sem Jesus e a outra está com Jesus. A diferença, A pessoa faz esse paralelo, essa comparação de quando eu ou você está com Jesus ou quando nós estamos sem Jesus. A diferença que meus irmãos? Então tem esse paralelo também que os pregadores costumam fazer. Então aqui, queridos, Jesus, ele está aqui no comecinho do seu ministério. Jesus está aqui nessa passagem, no comecinho do ministério dele, e tem uma grande multidão, seguindo Jesus, ao redor de Jesus. E essa grande multidão, ela já conhece Jesus, de ouvir falar, porque esse povo, essa multidão que está aqui, meus irmãos, é aquele povo de João Batista, que foi até João Batista, e João Batista ensinou e falou, a respeito de Jesus para essa multidão, e Jesus está aparecendo ali, nesse momento, começando o ministério. Então esse povo, eu penso que eles chegam ali até Jesus e eles querem tirar a prova, eles querem ver. Vamos ver isso então, vamos ver se esse Jesus é aquilo que João está falando. Então essa multidão, ela já ouviu falar de Jesus, através de João Batista. E como eu disse,
Jesus, ele está no comecinho do seu ministério aqui, e até Jesus, ele não tem nem discípulo ainda, viu, irmão? Aqui Jesus está sem os discípulos. E aqui Jesus vai começar a chamar os seus discípulos. Glória a Deus. E aqui já, irmãos, nós aprendemos uma grande lição. Senhor Jesus, para realizar a sua obra, para fazer a sua obra, ele precisou dos discípulos, ele precisou separar pessoas para fazer a obra de Deus. E nessa noite, meus irmãos, Deus nos traz, através dessa palavra, que ninguém faz nada sozinho, viu, meus irmãos? Nós não podemos fazer nada sozinhos. Sempre na nossa vida, nessa terra, nós vamos precisar de alguém. Até o Senhor Jesus não pôde fazer a obra sozinho. Jesus não saiu sozinho pregando a palavra de Deus. Ele precisou, separar os discípulos para andarem com ele. Então isso também é na nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos das pessoas, uns aos outros, E nessa momento dessa pregação eu vou até mais fundo. Irmãos, nós precisamos até dos ímpios nessa terra. Porque, como eu disse, ninguém pode fazer nada sozinho, irmãos. Sozinho nós não fazemos nada. Nós sempre estamos precisando de alguém, de uma pessoa na nossa vida. Aleluias. Existem situações, obras que não podemos fazer. Temos que chamar uma pessoa que entende para poder fazer. E quando eu digo que nós precisamos até do ímpio, irmãos, porque muitas das vezes tem pessoas que eles têm cisma de às vezes trabalhar para uma pessoa que é um maçom, é um bruxo, um feiticeiro. E o pior, meus irmãos, que Jesus, Deus, ele leva o crente a trabalhar para essas pessoas. Eu mesmo, na maioria das vezes, eu trabalhei sempre para essas pessoas. E o ímpio, ele não contamina o crente verdadeiro. Você pode estar no meio dos ímpios, você pode trabalhar, você pode conversar, você pode almoçar com os ímpios. Mas se você estiver firmado na palavra do Senhor, não vai te contaminar, irmãos. O Senhor Jesus mesmo, ele fala que o que nos contamina é o que sai do nosso coração. O que sai do coração é o que contamina. Interessante, irmãos? O que sai de dentro de nós é que vai nos contaminar. Então, isso não nos contamina. E o Senhor Jesus, ele esteve no meio de pecadores, almoçando ali, conversando, e até o povo religioso entrou naquilo e começou a falar de Jesus. O mestre está comendo com pecadores, como é que pode? Acharam aquilo ali um absurdo. Mas nessa noite, esta palavra nos traz isso, irmãos. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos de alguém. Nós não vivemos solitariamente, irmão, sozinhos. Ninguém vive sozinho. E por você, às vezes, precisar de alguém, ou ajudar alguém, isso não vai te contaminar. É só você estar firmado na palavra, no propósito de Deus, sabendo quem você é, em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, falando aqui dessa pesca, Jesus, ele vai chegar ali, naquele local onde está esses pescadores frustrados, arrasados, porque trabalharam a noite inteira, como fala a palavra, e nada apanharam, a noite inteira. Pessoas profissionais estavam ali e não conseguiram nada. E aqui também, irmãos, nesse detalhe, eu já vejo um grande milagre, uma grande ação de Deus. Como é que pode, meus irmãos, uma pessoa profissional pescar a noite inteira e não pegar nada? Raciocina aí, não pegaram nada. Sabe por que eles não pegaram nada, irmãos? Porque aqui
já está acontecendo uma ação de Deus na vida daqueles pescadores. Então, irmãos, nessa noite, eu quero dizer para a igreja, muitas das vezes, vai acontecer coisas contrárias na nossa vida. E o que nós fazemos à primeira vista, primeiro momento, é reclamar, murmurar. Mas nós não sabemos o que está acontecendo direito e já estamos reclamando. Então, quando vier algo contrário, uma dificuldade na nossa vida, vamos parar um pouquinho e pensar, irmãos. Porque Deus, Ele age nessas coisas. E aqui Deus está agindo. Deus não permitiu nada ser pegado naquele dia. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma obra para fazer ali. Jesus ia fazer uma obra naquele dia. E Deus determinou, não vai pegar nada. Não vai pegar nenhum peixe. Não vai pegar nenhum peixe. Porque tem uma obra para fazer. Então não murmure, não reclame quando uma coisa der errado, irmãos. Vamos parar um pouquinho, vamos concentrar, lembrar do Senhor, porque pode ser uma ação de Deus na nossa vida, para Deus fazer uma obra na nossa vida, na nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele chega ali, e Jesus ele já sabe a situação, o problema, só que Jesus ele não vai fazer nada, né? Antes de pregar a palavra. Primeiro Jesus vai pregar a palavra, porque não acontece nada sem a palavra, irmão. Não acontece nada. Jesus já sabe o que está acontecendo, Jesus já sabe o que ele tem que fazer, mas primeiro tem que pregar a palavra, e Jesus vai fazer isso. Primeiro nós temos que olhar para a palavra, e Jesus vai chegar ali, está sabendo da situação, da frustração dos pescadores a noite toda, e Jesus, o alvo de Jesus é os pescadores, mas Jesus vai pregar a palavra para toda a multidão ali, aleluias, para depois acontecer o milagre, aleluias. Então nessa noite, em momento algum, nós podemos desprezar a palavra, a pregação da palavra, no momento do culto, temos que estar atento, prestar atenção, considerar aquilo que está sendo ministrado na igreja, aleluia, glória a Deus. No primeiro dia da campanha aqui, irmãos, pastor Wellington disse o seguinte, que tudo que você coloca no altar, o altar devolve em dobro, e isso é uma grande realidade, verdade, aleluia, e eu tenho vivido isso na minha vida, glória a Deus, e isso tem impedido muito crente de prosperar, porque muito crente não acredita nisso, ele não acredita que o altar devolve para ele 2 vezes ou mais vezes, né? 2 vezes é o mínimo que o altar devolve, mas devolve até mais vezes. Tudo aquilo que se põe no altar de Deus é devolvido para a pessoa, glória a Deus. Então Jesus ali vai pregar a palavra para a multidão, glória a Deus, e pregando a palavra, Jesus agora ele vai direcionar ao problema dos pescadores que não pegaram nada, frustrado, né? Uma pesca que durou a noite inteira e nada apanharam ali. Então Jesus ele chama Pedro, aleluia, e fala com Pedro, para Pedro se levantar e lançar as redes. Irmãos, a palavra que Jesus pregou ali para Pedro, para aquela multidão, foi tão poderosa, aleluia, imagina, que conseguiu convencer Pedro a voltar novamente a lançar a rede, irmãos. Irmãos, presta atenção, Pedro pescou a noite inteira, aí alguém chega para ele e vai falar, vai lá e lança a rede de novo, de dia. Como é que aquela pessoa vai aceitar uma palavra dessa? Como é que a pessoa vai acreditar que ele vai pegar peixe, sendo que ele já foi, voltou, a noite inteira e nada pegou? Agora alguém chega e convence ele aí, mais uma vez, de dia.
fora do horário de pesca, para pescar. Então imagina a força e o poder que a palavra de Jesus tem sobre a vida das pessoas, de convencer o homem, de trazer fé para o homem, porque a palavra que Jesus ministrou trouxe fé para Pedro. Irmão, aquele ali foi fé. A palavra pregada de Jesus colocou fé dentro de Pedro, que Pedro nem lembrou, que ficou a noite inteira pescando e vai lançar a rede. Aleluia, glória a Deus. E lançando a rede, os irmãos conhecem a história. A rede se enche de peixe, o milagre acontece ali, a ponto de todos ficarem espantados com aquele milagre, com aquela situação. Enche os barcos de peixes, aleluias. Veja a diferença, irmãos. Uma pesca frustrada que durou a noite inteira. Agora essa pesca maravilhosa, né, que sempre prega, deve ter durado o quê? 1 hora, 2 horas, e encher os 2 barcos de peixes, aleluias. E isso veio um temor sobre Pedro naquela hora, porque Pedro, né, ele acaba ali confirmando tudo aquilo que João Batista falou sobre Jesus, e Pedro teme, né? Vem o temor sobre o coração de Pedro, porque ele está diante do Senhor Jesus, do Filho de Deus. Pedro já está sentindo no coração, esse aí é verdadeiramente o Filho de Deus, aleluias. E se prostra diante de Jesus e manda Jesus afastar, e confessa: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu sou um pecador. Pedro confessando isso, irmãos, é porque ele está sabendo já que ali é Jesus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus que está ali diante de Pedro. Por isso Pedro é tocado no seu coração com aquilo, aleluias. Pedro reconheceu que era um pecador, aleluia, Jesus. E nós todos precisamos reconhecer isso também nas nossas vidas, não só no momento da conversão, mas também nossa caminhada, irmãos. Nós somos pecadores, perdoados, mas somos pecadores. E todos os homens também têm que reconhecer isso. Diante de Jesus, quando Jesus foi apresentado, tem que haver esse reconhecimento, esse arrependimento no coração do homem, aleluias. E não só Pedro, a Bíblia diz que os demais que estavam com ele, né, seus amigos, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, também ficaram espantados com aquele milagre que aconteceu ali, naquele momento, aleluia, Jesus. E essas pessoas, irmãos, agora, daí diante, eles vão se tornar discípulos de Jesus. Eles vão passar agora a andar com Jesus. Porque pescando esse tanto de peixe, acontecendo esse milagre, ali naquele momento, depois da palavra do Senhor pregada, né, eles vêm de volta para a terra, ali naquela emoção, naquela alegria, né, daquele milagre, aleluias. E também não só do milagre, mas a alegria de Jesus ali presente com eles, irmãos. Porque quando Jesus está na nossa vida, a alegria, a felicidade, a força, há poder em nós, a esperança na nossa vida, quando Jesus está perto, quando Jesus está conosco, aleluia. Hoje é através do Espírito Santo, hoje é através da palavra. Quando nós lemos a palavra, é Jesus vindo para nós. É nós vendo Jesus quando estamos lendo a palavra, a Bíblia, aleluias. A palavra é Jesus, como o pastor leu aqui. A palavra é Deus, oh glória. Então, irmãos,
esses homens estão tão maravilhados, que Jesus agora lança uma palavra sobre eles, sobre Pedro. Pedro, não temas, porque da agora em diante, você será pescador de almas, de homens. Aleluia, glória a Deus. E a partir daquele momento, irmãos, Pedro, João, Tiago, eles seguiram Jesus. E veja só, eles abandonaram todo aquele barco de peixe, deixaram tudo ali, irmão, cheio, saiu sem nada e foram seguir Jesus. Irmãos, aqui, o que é isso aqui, irmãos? É a renúncia. É a renúncia, meus irmãos, que tem que existir no Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para a igreja nessa noite. Irmãos, qualquer um aqui, você nunca vai ter tempo para servir a Deus. Você nunca vai ter tempo para fazer a obra de Deus. Nunca, nenhum de nós vai ter tempo, jamais. O diabo não vai deixar. Ninguém aqui vai ter tempo para servir a Deus. Você vai ter sempre uma ocupação. Aleluia, Jesus. Por isso, tem que acontecer isso aqui, meus irmãos. Renúncia. Nós temos que renunciar. Se eu não renunciar, meus irmãos, eu não consigo estar no culto. Se eu não renunciar, eu não consigo participar. Eu não consigo ser um obreiro se eu não renunciar. Se eu não estiver renúncia na minha vida. A Bíblia diz que deixaram os barcos lá cheios de peixe, foram embora atrás de Jesus, sem nada. Então essa palavra vem mostrar para nós nessa noite, irmãos. Se não houver renúncia, nós não serviremos a Deus. Nós não vamos cumprir nosso compromisso com o Senhor. Sempre vai ter algo para nós fazer. Sempre vai nos ocupar. O inimigo vai encarregar disso, vai trabalhar nisso, porque ele sabe que quando a pessoa está trabalhando para Deus, a recompensa, a estrada o reino dele. Então essa renúncia tem que existir na nossa vida. Nós temos que planejar e renunciar esse tempo para Deus, porque você não vai ter tempo. Você vem para a escola bíblica dominical, você vem para a oração, você vai para o culto, não é porque você tem tempo, não, é porque você está renunciando. Você vai estar renunciando a algo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está cansado, você está desgastado, estressado pelo trabalho durante o dia, aleluias, mas você renuncia o seu descanso e vem estar aqui, e vem para o culto. Tem que existir essa renúncia, como aconteceu aqui, irmãos, aleluias. Jesus trouxe, aqui não fala só que Jesus ensinava a multidão, mas não fala especificamente do que Jesus falava, mas Jesus falou algo tremendo, Jesus falou algo forte para essa multidão e para os discípulos, que convenceu esses homens de tal maneira que estavam frustrados, que a fé chegou neles outra vez, e que eles lançaram a rede, e viram um milagre acontecer, e depois largaram tudo, e ficaram tão maravilhados, tão espantados, que largaram tudo, saíram de mãos vazias, deixaram o barco, deixaram tudo, e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Então esta é a palavra, não é uma palavra rápida, mas é o que Deus me deu para trazer. Então pense bem, você está na igreja não é porque você tem tempo, você vem no culto não é porque você tem tempo, você vem na escola bíblica dominical não é porque você tem tempo de vir,
Não, é porque você está renunciando. E nós temos que renunciar. Tem que haver essa renúncia na nossa vida, se nós queremos servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Se coloque de pé nessa noite, meus irmãos.